Chegou a gasolina Dura Mais, a primeira eco aditivada do Brasil com até 50% menos poluição e a única com até 10% mais rendimento. Mais autonomia para o seu carro, mais economia para você. Dura Mais, única que rende até 10% mais, só nos postos Deslube. Fala, povão Coral, Diego Gondim aqui, falando para você, mais um corte aqui do Cast Coral. E a gente vai repercutir, torcedor, o último episódio que foi com Alan Araújo e Guilherme Leite. A gente vai repercutir, como vocês sabem, todo santo dia tem vídeo aqui no nosso canal, no Cast Coral. Então, os episódios da gente são semanais e durante a semana a gente faz os cortes dos principais trechos das entrevistas dos convidados. E a gente vai repercutir alguns trechos, alguns cortes da entrevista muito esclarecedora do Alan Araújo e do Guilherme Leite. Alan Araújo e o Guilherme Leite, que foram diretores da gestão Constantino Júnior. Alan Araújo foi parte do futebol, né, do departamento de futebol, e o Guilherme Leite foi o diretor de marketing. Então, antes da gente repercutir, torcedor, a gente pede para vocês se inscreverem no nosso canal, deixarem o seu like, ajudar a gente aqui a divulgar o nosso trabalho. Todos os dias a gente põe vídeos aqui para esclarecer e informar o torcedor de Santa Cruz. Todo mundo sabe que uma marca registrada do Cast Coral é sempre falar a verdade, com fatos, sem mentiras, sem agressões e, acima de tudo, respeitando você, torcedor, respeitando o maior patrimônio que existe no Santa Cruz Futebol Clube, que é a sua torcida. Mas antes de tudo, da gente repercutir, eu digo a vocês, tá aqui o episódio 36, que foi exibido nessa semana, do Alan Araújo e do Guilherme Leite. A gente vai repercutir e a gente vai comentar sobre legados. O Alan Araújo fala uma coisa muito importante, torcedor, e você tem que prestar bastante atenção no que ele vai falar. Então fica ligado no que o Alan Araújo falou a respeito de legado, de como foi deixado na saída do Constantino Júnior para, em seguida, em 2021, o Pro Santa quando assume. Então preste atenção, fica ligadinho nesse trecho bastante importante que o Alan Araújo vai falar. Faz muito tempo que a gente não causa medo e temor em ninguém. Então a gente precisa minimamente começar a incomodar nossos adversários. Primeiro a gente tem que começar a incomodar aqui, né? Isso, porque incomodar nossos adversários. Vai fazer 4 anos no próximo ano que o Santa Cruz não ganha um clássico, pô. Entendeu? Isso é muito sério, pô. Isso é muito grave, pô. A gente tá em Recife, aqui, tem 3 clubes. Vai fazer 4 anos que o Santa Cruz não ganha um clássico. Então isso é muito sério, né, velho? É difícil. Aí a gente falou agora aqui, vamos pegar esse gancho esse mini debate aqui, desse tema, sobre legados, né? Porque a gente falou de Leila, mas Leila pegou uma questão organizacional organizada do Paulo Nobre, né? A gente fala do Flamengo, que pegou uma questão organizada do Bandeira de Melo. Não é isso, Alan? É isso, Guilherme? A gente pode dizer também que esses 3 anos de Tininho, 18, 19, 20, ele deixou Santa Cruz organizado para que as próximas gestões, no caso a gestão que foi futura, né, que foi a do Pro Santa, desse segmento para o Santa Cruz subir para a Série B, porque o que a gente viu foi um discurso, uma narrativa que foi criada, porque eles chegaram dizendo que pegou tudo desorganizado. Vocês que estavam lá, vocês podem falar isso melhor para o torcedor. Porque o Santa Cruz foi exemplo, né? O Santa Cruz me parece que teve uma questão do fair play, né? O Santa Cruz estava no clube de Série C e saiu em um ranking aí dos 20 clubes aí da questão. Você pode me recordar, me falar aí. Isso, eu posso responder sobre isso. Entendeu? Então, assim, eu queria que vocês falassem sobre esse legado aí. Para 2021, o Santa Cruz deixar aquela casa organizada para o Santa Cruz subir para a Série B do Campeonato Brasileiro. E foi ao contrário, né? O Santa Cruz não subiu, o Santa Cruz rebaixou. O Santa Cruz foi rebaixado para a Série D. Então, dá os dois aí. Posso tentar dar um resumo, Guilherme? Pode, claro. Veja, eu não tenho nada combinado nem no teatrinho. O Guilherme trabalhou comigo, ele sabe. Eu sou chato. Autocrítica é um negócio que eu faço todos os dias. Ele deve lembrar do dia em que a gente saiu do Arruda, foi jantar numa lanchonete ali no Parnamirim, e eu dei um murro na mesa e disse, quer saber? Não vamos participar da eleição, não. Exatamente. Vamos para casa cuidar da nossa vida e deixa que o associado escolha o futuro do clube. Eu dei esse murro na mesa
E tem muito a ver com a autocrítica, de saber que, veja, eu consigo conciliar dois tipos de sentimentos. Eu consigo enxergar que a gente não atingiu os objetivos que a gente esperava. É óbvio, pô. Eu queria ter deixado o clube, ter saído do clube, ter deixado o clube pelo menos na Série B. No mínimo, né? Ter deixado pelo menos no estadual. Quem sabe ter deixado mais um Nordestão. Não deixamos. Mas eu acho que ao mesmo tempo, quando você pensa em maturidade organizacional, em que você consegue pegar de um jeito e deixar bem melhor, isso eu consigo enxergar na gestão de Tininho. E aí eu posso falar de diversas áreas. Eu vou falar primeiro do financeiro. Veja, você chega em janeiro de 2018, cotas tudo adiantadas, salários totalmente atrasados do ano passado. Aí durante o caminho, em 19, você consegue obter o credenciamento da CBF e o fair play financeiro, que eram exigências nessa época aí. 2019 era só para clube da Série A, de 20 era só para o clube da Série B, e o Santa Cruz em 19 já obteve isso. Então as contas do clube foram auditadas, a BDO fez uma auditoria. Instalação do sistema ERP, que não tinha. Tinha sistema ERP, veja, o trabalho que Ítalo fez ali com o Roberto, com outras pessoas, a gente ajudou, mas o mérito é mais dele. Sim. Florencio, depois ele participou do Pro Santa, mas ele ajudou lá. O próprio Marino, veja, justiça seja feita, ele trabalhava lá no jurídico lá, ajudando o Roberto, ajudando o Fred. Então, Um levantamento de dívida. então também, veja, a gente sai de um estado em que a gente não tinha nenhuma previsibilidade financeira para que em fevereiro de 2021 você deixe um clube com mais da metade das receitas do ano garantidas, deixa dinheiro no caixa e deixa os salários em dias. Isso é ou não é melhoria significativa? Até a renovação de contrato de patrocínio, a gente fez no período de transição também, né? Isso. Na época, acho que Mauro ficou muito pouco tempo, né? Na administração de marketing, mas no próprio processo de transição, a gente fechou renovação de patrocínio com patrocínio para camisa, quando a gente nem ia continuar no clube, né? Então, assim, é um mínimo de responsabilidade também nesse período de transição, né? Que foi feito, assim. Então, quando fala de legado, envolve isso também. Pegando o exemplo de Guilherme, né? Guilherme trabalhou lá no marketing, ele pegou um departamento, ele cortou o custo para mim na metade e entregou 3, 4 vezes mais faturamento. Isso é legado ou não é legado? Você pegar uma forma de fazer time que envolvia contratar mais de 40 atletas num ano e de fazer aquelas listas de dispensa que vai tudo pro passivo, e você entregar em 21 uma base contratada, com acordos em andamento. 4 competições. Veja, aquele time que é o time do Santa que jogou o último jogo contra o Brusque e o time que se apresenta em fevereiro, a gente perdeu basicamente Lourenço. Acho que Totti, né? Lourenço, porque era do Avaí. Totti, porque, veja, Totti só ficaria do Santa se a gente tivesse subido, porque ele tinha uma proposta muito competitiva. Maicon, porque foi vendido. O Bragantino. Pronto. E, inclusive, até o treinador podia ter ficado se tivesse sido optado por isso. Então, veja, quando você começa uma temporada, você já tem essa estrutura montada, e 3 anos anterior você pegou e tinha 3 jogadores, é ou não é melhoria? É ou não é legado? Você sai de um modelo em que você faz time baseado em indicações. Tem 10 pessoas aqui no futebol, Diego. Cada um indica um e você faz essa coxa de retalho. Ou você tem um departamento que está monitorando, que sabe que para aquela posição você precisa de um atleta. Feito, a gente fez. Lembra da lateral direita? A gente contratou Totti, que era um jogador extremamente ofensivo, mais baixo de estatura e velocidade. Para completar, para disputar a posição com ele, a gente vai lá e traz Júnior, que era exímio defensor, que era alto, forte. Então, veja, você vê método, você vê ciência sendo usado para formatar. E é óbvio que o resultado poderia ter sido diferente, mas você vê uma série de legados. Você pega um estádio que estava defasado em relação à pintura, não tinha placar, os vestiários. Então, você reforma o gramado e ele vira o melhor gramado do estado, Você equipa, pinta a arquibancada, você reforma vestiário, reforma a sala de imprensa, você bota placar, você bota uma sala de monitoramento a custo zero. Tinha um monitoramento lá que em qualquer lugar do estádio você aproximava a câmera e via o seu rosto. Foi uma cobrança da SDS na época. Isso. Então, veja, o copo meio cheio. O copo meio cheio poxa, vocês fizeram isso. O copo meio vazio, mas por que não virou uma arena?
O copo meio cheio tá bom, vocês deixaram uma base, deixaram com o salário em dia, mas, pô, por que durante teve atraso? É óbvio que teve atraso. Construção pô. da própria coral também, expansão de loja, enfim. Agora, como é que você enfrenta uma pandemia, perde 70% do faturamento, Receita. sócio deixa de pagar, patrocinador deixa E de não pagar, perde um jogador. o estádio deixa de receber o torcedor, você não perde nenhum jogador, você faz um acordo com o elenco e a cada mês que passa você paga um e-mail e você chega para decidir com a situação ok. Então, veja, você só consegue, dentro do mesmo ano, se recuperar disso se você tiver maturidade administrativa. Então, veja, não é que a gestão de Tininho foi maravilhosa, mas que, embora a gente reconheça que o que a gente queria ter alcançado dentro de campo a gente não alcançou, muitas sementes importantíssimas foram plantadas fora dela. E se a gente tivesse esse costume de toda vez que troca uma gestão, cada uma deixar um pouco melhor ou bem melhor do que recebeu, a gente estaria em outro patamar hoje em dia. Sim. E isso precisa ficar muito claro. Não foi uma gestão maravilhosa, mas que, do ponto de vista de amadurecimento da gestão, ela marca um momento diferente em que a gente começa a profissionalizar setores, seja o marketing, seja o jurídico, a gente começa a profissionalizar o próprio futebol. E deveria ser, Diego, daqui para cima e não daqui para baixo. Exato. E a gente acabou, infelizmente, retrocedendo em diversas dessas áreas nos anos seguintes. Entenderam, torcedor, o que o Alan Araújo falou sobre legado, sobre organização e dar continuidade no que é bom. Não destruir o que é bom para tentar fazer do zero. Eu sempre digo o seguinte, isso serve para tudo na vida, tá? Nem toda mudança radical é certeza de dar certo. Então tá aqui, ó, torcedor, o episódio, a gente tá aqui repercutindo, tá falando um trecho, os principais cortes, como a gente sempre falou, como a gente falou no início do vídeo, e a gente vai repercutir durante a semana os principais trechos, os principais cortes da entrevista muito esclarecedora do Alan Araújo e do Guilherme Leite. E na descrição desse vídeo, torcedor, vai estar lá o link do episódio, tá bom? E tem uma novidade também, torcedor, que eu vou falar para vocês. O Cash Coral, a partir da próxima semana, a gente vai estar lançando mais um quadro aqui. A gente já tem o episódio do Cash Coral, tem os cortes do Cash Coral, tem o TBT do Cash Coral, tem o resumão do Cash Coral e agora a gente vai lançar o bate-bola do Cash Coral. O que é o bate-bola do Cash Coral, torcedor? É onde, uma vez por semana, a gente vai analisar os principais fatos do Santa, uma notícia que seja muito, que está sendo muito repercutida. Eu vou analisar junto com outro jornalista, algum comentarista da nossa crônica esportiva e a gente vai debater esse assunto para você, torcedor, tá bom? É mais uma novidade, mais um ingrediente para enriquecer ainda mais as informações para você, torcedor do Santa Cruz Futebol Clube. E lembrando, deixa o teu like, se inscreve no nosso canal e compartilha esse vídeo para todos os grupos de WhatsApp, tá bom? Impulsiona o nosso canal, deixa o teu like. Tá aqui o episódio, ó, falando novamente, ó, tá ali, ó, Alan Araújo e Guilherme Leite. Na descrição do vídeo vai estar o link para você assistir o vídeo completo. Tá bom, torcedor? Forte abraço, saudações tricolores.